Então, boa tarde a todas, boa tarde, professora Luciene, muito obrigada aí pelo aceite do convite, boa tarde, professora Cleia também, né, que sempre gentilmente aceita nossos convites, parceira, as duas são parceira nossa já de trabalho, de banca também. Boa tarde, Elisa, a todos os convidados, gente. Então, a gente está dando início, né, à defesa, né, do projeto de exame de qualificação. Tem gente entrando ainda, Elis, espera aí. Da Elisângela Maria da Cunha Silva, ela vai estar defendendo um projeto dela intitulado Aspectos da Dependência Emocional, Apego e Esquemas Iniciais Adaptativos em Mulheres Vítimas de Violência. Elisângela, você tem 20 minutos para fazer sua defesa e depois a gente abre, então, para a arguição, né, para as críticas, as dicas, né, que as professoras vão estar aí compartilhando com a gente, tá bom? Boa sorte, Elisângela. Obrigada. Boa tarde, professores, boa tarde a todos. O meu tema de qualificação e da minha pesquisa é de aspectos da dependência emocional, apego e esquemas iniciais adaptativos em mulheres vítimas de violência. Eu me chamo Elisângela Maria, sou psicóloga clínica, mestranda e pesquisadora pelo Levica. Eu sou pós-graduada em neuropsicologia, tenho aproximação e interesse por esse tema da violência por parceiro íntimo, venho pesquisando sobre violência contra a mulher desde a graduação. O meu TCC, ele falava sobre o feminicídio, a violência contra a mulher e as implicações do machismo. E hoje venho falar sobre a violência por parceiro íntimo, que é definido como um conjunto de comportamentos de violência física, sexual, psicológica ou de perseguição perpetrados pelo parceiro íntimo. É considerado um problema de saúde pública e traz impactos sociais e na vida de mulheres vítimas, né? No Brasil, nós temos o dado de 81,7% de feminicídios, no qual o principal autor é o parceiro da vítima. Esses fatores que perpetuam a situação de violência são a dependência emocional, no qual nós falaremos mais à frente, a dependência financeira, a expectativa de mudança, a preservação da família, a desvalorização, inferioridade e até mesmo o medo de morrer. O ciclo da violência, ele explica alguns padrões de comportamento em uma relação de violência conjugal e ele é constantemente repetido. Esse ciclo da violência demonstra que as mulheres que vivenciaram a violência por parceiro íntimo passaram por essas 3 fases e, por vezes, essas fases começam no namoro. A primeira fase é a fase de tensão, onde o agressor ele aponta descumprimento dos papéis sociais idealizados por ele em relação à vítima. Ele provoca insultos, humilhação, intimidação e provocação mútua, ameaças. Nessa fase, a mulher ela tem essa necessidade, né, de autoafirmação e ela acaba sofrendo essas ameaças que, posteriormente, viram agressões. Na segunda fase de episódio agudo de violência, tem essa confirmação mútua das identidades, ou seja, a mulher como passiva e o homem como dominador. E após a fase aguda, a fase de explosão, vem a fase da lua de mel, onde o parceiro faz promessas mútuas e tem essa idealização de que o parceiro vai mudar, essa expectativa, essas promessas de mudança, e a negação da violência, por exemplo, como não foi nada, isso não vai mais acontecer, e posteriormente volta-se de novo à fase da tensão, episódios de violência e lua de mel, que é um ciclo constantemente repetido. A Lei Maria da Penha é uma lei que assegura o direito das mulheres e pune os agressores. A Lei 11.340 de 2006, ela fortalece a autonomia das mulheres, educa a sociedade e cria meios de assistência e atendimento humanizado, inclui valores de direitos humanos nas políticas públicas para o enfrentamento e combate à violência de gênero. São previstas na Lei Maria da Penha 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, e ela é considerada uma das leis mais completas e mais avançadas do mundo pela ONU. Iniciando sobre a dependência emocional,
ela é uma extrema necessidade afetiva que uma pessoa sente em relação ao seu parceiro, no decurso de suas diferentes relações. Ou seja, ela é um padrão de comportamento resistente à extinção e mantido por um reforço intermitente no ciclo da violência. A dependência emocional, ela fala sobre questões acerca de comportamentos aditivos em relacionamentos amorosos, ou seja, comportamentos impulsivos. As características, entre elas, é o medo do abandono, a vulnerabilidade emocional, as crenças dependentes, a submissão e subordinação ao parceiro, ao sentimento de inferioridade, a idealização do parceiro, a busca de atenção e a impulsividade. Dentre elas, uma das características mais marcantes da dependência emocional está o medo do abandono. A teoria do apego foi criada por John Bowlby e ela desenvolveu ideias sobre os tipos de apego formado na infância e as suas possíveis consequências na vida adulta. O apego, ele é um tipo de vínculo no qual o senso de segurança de alguém está estritamente ligado à figura de apego e é considerada sua base segura. Possui uma estrutura para o entendimento de consequências da violência por parceiro íntimo. A teoria do apego, ela traz que geralmente as vítimas que exibem um padrão intimamente associado a um estilo de apego ansioso ou ambivalente. Isso está na pesquisa de Walker, que é a autora do Ciclo da Violência. Esquemas iniciais desadaptativos. Os esquemas, eles são da teoria dos esquemas, e eles irão se formar à medida que a criança não tiver as suas necessidades emocionais básicas atendidas. São padrões emocionais e cognitivos relacionados à representação de si e de outros, que se desenvolvem na infância e se repetem ao longo dela, trazendo sofrimento e prejuízos em diversos contextos. Os esquemas iniciais desadaptativos já foram mostrados em outra pesquisa, especificamente no Levica, foi a pesquisa da Carolina Bax, né, com mulheres vítimas de violência no CIAN de Nova Iguaçu, e a pesquisa apontou que AIDS de primeiro domínio, ou seja, esquemas iniciais adaptativos de primeiro domínio, que seria da desconexão e da rejeição, esquemas como abandono, privação emocional, desconfiança e abuso, isolamento e alienação, defectividade e vergonha. E esquemas do quarto domínio, que seria o direcionamento para o outro, como o autossacrifício e a subjugação. A relação entre a variável. As variáveis apego, esquemas iniciais adaptativos e dependência emocional, elas têm base na teoria do apego, né? A teoria do apego, ela apresenta fatores explicativos tanto para o desenvolvimento da dependência emocional, quanto para o desenvolvimento dos esquemas iniciais adaptativos. Na dependência emocional, as demandas afetivas insatisfeitas buscam ser atendidas através de relacionamentos interpessoais caracterizados por um apego patológico. As deficiências afetivas precoces podem ser responsáveis pela etiologia da dependência emocional, ou seja, essas deficiências não atendidas, o estilo de apego e essas demandas insatisfeitas podem ser responsáveis, além de fatores filogenéticos, sociais e genéticos, podem ser responsáveis pela etiologia da dependência emocional. Os estilos de apego, eles estão estabelecidos durante a infância, né? Eles se formam durante a infância, ou seja, geralmente a criança e o vínculo que ela tem com o seu cuidador vai ali formar o estilo de apego e influenciam na vida adulta a escolha dos relacionamentos conjugais. Algumas pesquisas mostram que possíveis aumentos da dependência emocional e da violência recebida, foi observado que à medida que os esquemas aumentam, a dependência emocional aumenta, e predominam-se os esquemas de abandono e subjugação, assim também como foi mostrado nos dados da pesquisa da Carolina Bax. Justificativa. A violência por parceiro íntimo, ela é um importante problema de saúde pública e uma violação dos direitos das mulheres. A dependência emocional, ela é considerada um dos fatores de risco e de vulnerabilidade para a violência por parceiro íntimo. Ou seja, como eu disse anteriormente, uma das principais características da dependência emocional é o medo do abandono, essa extrema necessidade do afeto,
do parceiro. Então, ele está muito relacionado a ser um fator de risco para que a pessoa esteja numa relação de abuso, numa relação violenta, e um fator de vulnerabilidade também. Espera-se contribuir para a compreensão da relação entre a dependência emocional, o apego e os esquemas iniciais desadaptativos com a violência do parceiro íntimo, e promover o conhecimento social às mulheres em relação a fatores socioemocionais, em busca da prevenção das relações abusivas, visto que a maioria das relações abusivas, elas permeiam aí também o ciclo da violência, né? Então, dados mostram que o ciclo da violência, ele pode ser manifestado até mesmo nas fases de namoro, e informar que a dependência emocional, sobre a dependência emocional em relacionamentos amorosos. O objetivo geral da pesquisa é verificar a dependência emocional em mulheres vítimas de violência por parceiro íntimo, em acompanhamento psicológico no CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Queimados. Os objetivos específicos é estudar o fenômeno da violência contra a mulher por parceiro íntimo, a relação da violência com a dependência emocional, os estilos de apego adulto e os esquemas iniciais desadaptativos. Compreender como os fatores de risco e vulnerabilidade influenciam no ciclo da violência, e identificar os aspectos da dependência emocional, o estilo de apego adulto e os esquemas iniciais desadaptativos ativados em mulheres vítimas de violência por parceiro íntimo. A metodologia. Trata-se de um estudo exploratório com uma abordagem quantitativa qualitativa e sob a perspectiva teórica da inserção ecológica, por meio de visitações para conhecimento e dinâmica do CEAM, e através de uma avaliação por triangulação de métodos quantitativos e qualitativos. Os instrumentos utilizados na metodologia será uma entrevista semi-estruturada. Essa entrevista será dividida em 4 blocos. O primeiro, ele fala sobre a vítima. O segundo, ele fala sobre a relação familiar. O terceiro, sobre relação amorosa. E o terceiro, sobre o histórico de vida e sobre o tipo de violência. O questionário de dependência emocional, que traz a avaliação da dependência emocional. O questionário de esquemas, que busca avaliar os 18 esquemas iniciais, 18 esquemas, e a escala das experiências em relacionamentos próximos, que essa escala, ela busca avaliar o tipo de apego que essa mulher apresenta. Procedimentos. As participantes serão convidadas pelos profissionais do CEAM. A primeira fase será realizada pelo método de observação na visitação ao equipamento, iniciado 8 meses antes da aplicação da pesquisa, na inserção ecológica, pela pesquisadora. E ao iniciar a pesquisa, outros pesquisadores do Levica também vão estar sendo treinados e irão compor tanto a coleta quanto a análise de dados. Na segunda fase, será realizado o acolhimento das mulheres voluntárias e realizado aproximadamente em 2 encontros. O primeiro encontro será realizado a entrevista e no segundo encontro a aplicação dos demais instrumentos. A duração dos encontros durará em média de 1 hora e será realizado no CEAM, individualmente, com espaço reservado e garantido ao sigilo das informações. Nosso primeiro estudo foi uma revisão integrativa. Então, ao realizar as etapas da revisão integrativa, foi selecionada a pergunta norteadora, que é a dependência emocional associada aos estilos de apego, a esquemas iniciais adaptativos, podem ampliar a vulnerabilidade da mulher no relacionamento, propiciando a manutenção do ciclo da VPI, ou seja, a dependência emocional associada ao estilo de apego e aos esquemas iniciais adaptativos, se ela pode ampliar essa vulnerabilidade nos relacionamentos, propiciando a manutenção do ciclo da violência. Essa revisão integrativa foi feita de acordo com a análise de conteúdo de Bardan, que tem os tópicos, os métodos da pré-análise, da exploração do material e o tratamento dos resultados. Nessa representação esquemática do estudo foram inclusos 9 artigos. Entre esses 9, apenas 3 artigos são nacionais. Foram selecionadas 2 categorias de análise. A primeira categoria fala sobre a dependência emocional relacionada ao apego e aos esquemas iniciais adaptativos
como fatores de risco e vulnerabilidade às mulheres sofrerem violência, os aspectos da dependência emocional e a relação com a violência contra a mulher são fatores mantenedores do ciclo da violência, e os resultados foram a relação das mulheres agredidas com um contexto social baseado em relacionamentos intrafamiliares intrafamiliares conflituosos e disfuncionais, ou seja, esse primeiro resultado já nos dá a ideia da questão da transgeracionalidade da violência, ou seja, a partir do momento que uma mulher sofre violência, provavelmente, segundo as pesquisas, na história de vida dela, pode ter anteriormente alguma familiar ter sofrido violência também. Os danos no nível psíquico da mulher diminuem a sua capacidade defensiva e forças para agir de forma determinada, ou seja, a partir que a mulher tem esse dano psíquico, ela tem dificuldade em agir de forma determinada, isso também contribuindo, né, para que ela continue numa situação de violência. À medida que a dependência emocional aumenta, maior é o risco do abuso psicológico nas relações de casal. É bem notado também nas pesquisas de dependência emocional que um tipo de violência bem recorrente é a violência psicológica. E enquanto a dependência, alguns dados mostram que enquanto a dependência emocional aumentava, o apego seguro diminuía e o apego preocupado, ansioso aumentava. Na dependência emocional, o medo da solidão é um indicador relevante, por isso que contribui também, sendo um dos fatores que contribui para a manutenção do ciclo da violência. Em relação aos esquemas iniciais adaptativos, predominaram as relações positivas com os esquemas de abandono, subjugação, isolamento social, defetividade e vergonha, dependência e incompetência. A dependência emocional tem sido associada à permanência em relacionamentos violentos e mediada por estilos de enfrentamento negativo, esquemas iniciais adaptativos e sintomas psicopatológicos. A dependência emocional dificulta para que a mulher rompa essa relação pelos sintomas de fissura e abstinência após o término, contribuindo também para que ela retorne para essa situação de violência e continue dentro do ciclo da violência. Aqui está o cronograma. E obrigada pela atenção. Olá, acredito que foi um pouquinho rápido. Parabéns pela apresentação. Cumpriu bastante o tempo. Então, vou passar agora. Acho que a Ana travou. Acho que sim. Boa tarde, vou aproveitar esse ganchinho aqui para dar um olá aos amigos que estão aqui. Meu esposo também está aí, meu sogro, alguns amigos do Levica. Professora Cleia, a senhora já quer começar a fazer alguns apontamentos? Acredito que a professora Ana travou. Sim, mas poderia falar sem a professora Ana estar. Oi, acredito que não. Melhor a gente aguardar um pouquinho, ver se ela consegue se reconectar. Talvez sim. Tá bom? É Por melhor, favor. né? Eu acho melhor, sim, até porque a gente está fazendo a gravação e o programa, ele exige essa gravação. Sim, Então, sim. vamos aguardar, né, Ana? Voltar, e qualquer coisa eu posso conduzir aqui um pouco sem ela, se ela me entrar em contato. Ótimo. Tá Sim. bem? Congelou lá um pouco Uhum. uma coisa lá, tá? Tem uma determinação, sabe, Cléia, do programa, para que a Sim. gente tenha, né, as defesas que são online, elas tenham aí um registro, né? Sim, é bom, é muito bom. Fica mais organizado e fica tudo até... Facilita depois, né, para qualquer eventual necessidade, não só acadêmica, mas organizacional também, né? Certamente. Ok. Oi, gente, vocês me ouvem? Sim, agora sim.
Então, gente, de vez em quando vai cair. Eu estou aqui em Seropédica, na Universidade de Sonhos. A conexão tá complicada. Oi, professora Cleia, me ouve? Agora sim, Ana, às vezes a imagem aí parada e fica sem som, mas agora, no momento, Pode. tá tudo bem. Não tem problema. Agora. Talvez se você fechar a câmera, Ana. Oi, pessoal. A Ana disse que está conseguindo ouvir todos. Eu acho que é só mesmo problema de conexão. Então, ela Consegue? poderia começar a falar. Sim. Sim. Leia, eu estou. Ela ouve e vê todos. Leia, eu estou. Sim. Eu estou na rural, então você pode trazer suas contribuições. Eu estou ouvindo e vendo vocês, gente. Vocês vão ter dificuldade comigo, porque o sinal aqui é ruim. Mas eu estou ouvindo e vendo todos, tá? Obrigada. Desculpa aí a dificuldade. Então, eu começo, não é? Posso começar, correto? Ok. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, muitíssimo a lembrança do meu nome aqui para estar com vocês. Agradecer muito a professora Ana, a Elisângela, porque, como falei rapidinho com a Elisângela enquanto estávamos aqui no comecinho, é não só um prazer participar no sentido acadêmico, mas também no sentido no sentido acadêmico, na construção mesmo do conhecimento, né? Todas as bancas é sempre um aprendizado, é uma troca e um aprendizado. Então, muitíssimo obrigado por isso e é uma alegria. Bem, em primeiro lugar, Elisângela, eu gostei muito do seu trabalho, eu gostei muito da sua apresentação, foi muitíssimo boa, muito consistente, muito autoral, quer dizer, você realmente tem o seu trabalho nas mãos, me deu essa impressão, essa segurança mesmo, né? Não só na escrita dele, como agora na apresentação, você transita sobre ele, né, com intimidade, o que é ótimo, e acho até que posso ousar dizer que até com muita alegria e prazer, porque é um tema que, embora o tema em si não seja agradável no sentido porque é violência, mas trabalhar o tema deve te dar um bem-estar de fazer o trabalho em prol, né, de trazer algum conhecimento nessa direção. Então, de outro lado, mais do que nunca, né, um tema absolutamente emergente, um tema super, super necessário, quanto mais material que for possível, e trazer é muito bom para a ciência, para o conhecimento, para a formação das pessoas, reflexão, tomadas de decisão. E tem um aspecto do seu trabalho que me agradou muitíssimo, e gostei muito, aprendi bastante ao lê-lo, que foi a riqueza das variáveis, né, que integram o tema, né? Você não poupou esforços, né? Você foi bastante farta nas variáveis, e variáveis interessantes, né? Algumas variáveis, inclusive, eu tomei conhecimento mais próxima ao ler seu trabalho, né? Essa de dependência emocional, por exemplo, que a gente tende, às vezes, a falar de uma maneira mais ou menos comum, como um linguajar da psicologia, mas que constitui-se mesmo uma variável com todo um arcabouço, né, de estudo mais robusto, né? Então, muito interessante. Então, pronto, o tema vai bem rico.
Eu dividi a minha apresentação, eu fiz aqui um parecer manuscrito, porque eu sou mais rápida à mão. Então, aí depois eu converso com a Ana e vejo se ela não se importar, mando hoje mesmo o manuscrito. Caso não, eu vou ter só precisar um tempinho para digitá-lo, tá? E aí mando para vocês duas. E dividi essa apreciação, né, essa contribuição, em 3 partes, que eu denomino de pontos positivos, né, são os pontos que são muito bons, realmente, estão ótimos no meu modo de ver. Depois eu coloquei pontos a serem considerados como contribuições, tá bom, Elisângela e Ana? Contribuições para você verificar junto com a professora Ana a pertinência das contribuições, claro, né, ou não. E depois umas questões de diálogo que não são interrogatórias, é de diálogo mesmo para curiosidade com o seu trabalho. Bom, com relação a pontos positivos, alguns aspectos técnicos também muito bons, resumo muito bem estruturado, né, o cartão de visita do trabalho, a gente lê o resumo e pronto, já tem um convite para adentrar ao trabalho, então está muito, muito bem feito. Igualmente o sumário, um sumário rico, né, de conteúdo, com uma estrutura clara, bem sequenciada, isso também dá um conforto, porque depois que se lê o resumo, vê-se o sumário e fala, uau, já estou me entendendo o caminho que eu vou trilhar aqui agora ao ler o trabalho, né? Então, o sumário está bem amarradinho, né? Amarradinho em termos de sequência. E, igualmente, depois vem um aspecto interessante, que também gostei do seu trabalho, que foi a apresentação. Quer dizer, a apresentação é um convite assim, mais realista da questão, no sentido da vivência, né? Então, também aproxima o leitor do seu trabalho, ainda que não te conheça, e agora, já te conhecendo, a gente vai ficando com isso cada vez mais gradativamente confortável mesmo, né? Bom, como são os pontos positivos? Lá vão vários, tem vários, seu trabalho está muito bom. A introdução também achei muito bem feita, ela está clara, os conteúdos básicos que uma introdução precisa conter também estão lá. Uma questão assim, só que eu passei os olhos, mas pode ser que eu tenha não atentado, se foi, me desculpa. Mas eu não notei nela, na introdução, embora no resumo sim, né, a questão, problema e os objetivos. Não sei se eu passei os olhos rápidos ou está diluído em algum parágrafo, e talvez, não sei se depois você com a Ana, verificam se acha bom pontuar de maneira mais clara ali dentro, mas não é nada que comprometa nada, sabe? É só porque seria uma parte, talvez, a entrar ali. E também gostei na sua apresentação dos argumentos, né, que já por si quase já nos leva para uma justificativa, né, se ali parasse, mas depois não, você acrescenta mais adiante, separou a apresentação da justificativa, dando à justificativa uma conotação mais acadêmica e consistente em termos teóricos, e o conjunto das duas coisas também fica harmonioso e bom. Objetivos estão muito bem formulados, contemplando o tema por completo, quer dizer, os objetivos amarram, né, vão amarrando o tema por completo, as variáveis que contém o tema. E depois vem os tópicos, né? Os tópicos, que eu chamo de tópicos, pode ser chamar de capítulos. Então, por exemplo, tópico 4.3, que tem uma fundamentação teórica, né, relativa às variáveis e que integram o tema, e foram também escritos de uma forma científica boa, clara, uma forma agradável, uma forma organizada. O tópico, e assim, com eles não estão longos em si, mas eles estão enxutos com riqueza, quer dizer, o que você traz é ali, é aquilo que está ali, né? É o essencial para compreender o tópico, o título do tópico. Com relação ao 4.4, que você trata, não é, da revisão, né, integrativa do trabalho, eu achei isso assim, um desafio. Eu falei, uau, né, já
já tem, né, um conjunto de variáveis muito grande, mas mesmo assim um estudo robusto, né, sério, buscando na literatura de uma forma super ordenada, que já até poderia ser por si um trabalho, né, mas ficou sendo uma parte do trabalho, mas muitíssimo boa. Eu coloquei, evidenciando um rigor, né, um rigor de vocês com o trabalho científico, e uma grande dedicação com o tema, né? Então, até botei aqui empolgada, quando estava lendo, botei parabéns novamente a você e a Ana por essa inclusão aí, né, enriquecendo. Então, tá. Em relação ao tópico 5, que é o tópico da metodologia, eu tenho alguns pontos que depois, nas questões de a gente dialogar, é mais para eu compreender, compreendeu? Tá claro o tipo de pesquisa e tudo, mas são coisas que eu gostaria até de conhecer um pouco mais, a gente dialogar um pouquinho. Bom, nem sei, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho, mas são 10:04, 10:03, né? Lá vou eu. Os pontos a serem considerados como contribuições, né, para que eu percebi um pouquinho, por exemplo, bom, eu já tinha falado na introdução, né, se vocês acham que devia incluir a questão problema e tal. Aí, na página 19, né, é uma questão mais de digitação, eu acho, tá bom, Elisângela? Tem, nas 3 linhas finais da citação, tem um pedacinho que ficou... Eu não sei se eu li um pouco cansada e posso não ter percebido o sentido, ou se na digitação faltou alguma coisa. Tá? Eu botei assim, na página 19, verificar as 3 linhas finais da citação direta, é uma citação direta, que me pareceram um pouquinho confusas. Acho que fala assim, não sei se faltou alguma palavra, alguma coisa, às vezes na hora que a gente está fazendo a citação, depois você dá uma olhadinha, tá? Pode ser isso. Deixa eu ver. Depois, no item 4.2, é que você usou bastante um mesmo autor várias vezes. Não sei se você pode... Assim, você está no projeto, né? Depois, na hora da fase final, foi o Casteló, né? Se você pode depois dialogar um pouquinho com mais um ou 2 autores, para não ficar uma sequência de ideias só do mesmo autor. Isso está no 4.2. E... Deixa eu me ver aqui. Muito interessante. Sim, gostei muito não é nenhuma contribuição a mexer, não, que eu troquei de lugar e coloquei aqui. Que eu gostei muito do conteúdo trazido no item 4.2.1, página 22 em diante, amor com dependência, né, que é dentro desse conceito, né, de dependência emocional, que deu um enriquecimento muito grande. Agora, uma curiosidade, aí eu já vou direto para as questões, tá bom, Elisângela? Contribuições são poucas, eu gostei muito do seu trabalho está muito bem feito. Que é uma questão que eu preciso conhecer mesmo, você colocou assim, que o tipo de pesquisa, né, pesquisa exploratória e tal, quantitativa, qualitativa, depois você colocou, sob a perspectiva teórica da inserção ecológica, por meio de visitações para conhecimento e dinâmica de equipamento. E eu fiquei muito curiosa com o termo inserção ecológica, entendeu? Isso depois eu quero aprender, quero que você me traga um pouquinho de explicação sobre isso, tá? Então, essa é a minha primeira questão que eu estou te trazendo. Não sei se com a Ana, se é melhor, Ana, dialogar assim de uma maneira mais informal, eu pergunto e ela pode falar um pouquinho para não ficar também muito longo. Oi, Clé. Não, eu acho que é melhor você trazer todas as suas questões, aí a gente está anotando aqui, a gente dialoga com você no final. Tá bom, Elisângela. Então, é mais para eu conhecer, tá? Não é nenhuma crítica, é porque eu realmente, perspectiva de inserção ecológica, fiquei mais... Ecológica, né? Etnográfica, ecológica, eu fiquei meio atrapalhada com isso aqui. Aí fiquei curiosa também de saber qual é o número, o N, né? Que você supõe máximo ou mínimo, máximo e mínimo
para dar conta, porque o seu trabalho tem uma metodologia robusta de possibilidades, né? Uma entrevista em profundidade, depois tem as escalas e tal, e quanti-quali. Então, como é que você vai fazer o N máximo, o N mínimo que você estimou? Tá? Então, já são duas questõezinhas só de querer saber, tá? Depois você coloca aqui o setor, né, onde as mulheres são atendidas, não gravei agora exatamente o nome, eles vão convidar as mulheres para participarem da pesquisa, e apesar de estar lá, né, o critério de inclusão, mas queria entender um pouquinho melhor esse convite, quer dizer, como é que vai, enfim, como é que vai ser na prática, tá? Como vai ocorrer isso na prática, né? Até porque tem um pouco a ver com o N, né? Onde vai parar o número de pessoas que vai ser convidado e como vai ser, e na hora de escolher essa sim, essa não. Por exemplo, se tiver várias com as mesmas características de inclusão, como é que vai ser o convite? Bom, também não sei se eu passei desapercebida ou não, se você também vai trabalhar com mulheres cis, mulheres trans, né? Como é que vai ser o trabalho lá, né? Eu não sei, acho que isso não está lá assim mais explícito, né? Mas, claro, talvez porque nem achou necessário, mas não sei se é bom também colocar. Espera lá, só estou mais um pouquinho. Tem um pedacinho que está escrito os critérios de exclusão serão analisados pelas técnicas do equipamento. É a última frase do item 5.1, que trata de participantes. Eu não sei se na hora as duas palavras juntas me soaram assim com um pouco de técnicas do equipamento. Que técnicas? As técnicas são pessoas? As técnicas são pessoas que atuam lá? Sabe? Ficou assim. Os critérios serão analisados pelas técnicas do equipamento. Talvez, não sei se essa frase pode ser um pouquinho mais assim elaboradinha, técnicas ou secretárias, quem são elas, tá? Por fim, fui somar o item dos instrumentos, quer dizer, fui olhar assim, dando uma olhadinha, né? Como são vários os instrumentos, são vários instrumentos, quer dizer, alguns instrumentos, mas com um deles tem 90 itens, o outro com 23, e o outro tem 10. Quer dizer, como é que você supõe a atuação das participantes, né, nisso? Você falou que parece que vai fazer em algumas etapas, né? Numa etapa, entrevista em profundidade, aí essas escalas vão ser todas no mesmo dia, vai dar um volume grande de resposta, será que no fim não vai dar um pouco de cansaço? As pessoas já vão respondendo sem pensar? Ou será que vai ser a escala grandona, depois no outro dia outra? Enfim, a dinâmica dessa aplicação. Tá? E as entrevistas, eu suponho, né, para análise de conteúdo, são entrevistas individuais, correto? É isso, Elisângela? Entrevistas individuais, tá. Bom, aí você colocou, a duração dos encontros será de 1h30. Eu teria que compreender um pouquinho melhor isso. Quer dizer, 1h30 para a entrevista semi-estruturada, só. Com cada uma vai ter 1h30, com cada participante 1h30. Então, assim, a duração dos encontros, pensei eu, vai ter vários encontros. Um para entrevistar cada pessoa que vai participar, mas quantas serão? E para cada uma vai ser 1h30? Depois, e quando for aplicar as escalas, vai ser considerado um encontro por escala, um encontro para todas as escalas, e aí 1h30 daria tempo? Acho que dá, apesar de ser muitos itens, mas acho que daria sim. Mas acho que isso precisa dar uma explicadinha, se for o caso, porque na hora que a gente está escrevendo, quem está com a ideia na cabeça, né, Elisângela? Aquilo já está no automático, mas a gente, na hora que lê, a gente fica, como que será? Como que será?
tentando imaginar. Não é nenhum erro, tá, Elisângela? É só enriquecimento, assim, para, né? Bom, aí tá. Aí também fiquei curiosa como vai ser a análise de dados da parte quantitativa e depois como é que a parte quantitativa conversa com a qualitativa para chegar a um resultado de discussão. Acho que isso tem que ainda pôr um bocadinho lá, talvez, que isso ainda não está tão claro lá. Fiquei muito interessada, vê quanta coisa que eu fiquei interessada, gostei demais do teu trabalho, isso tudo são perguntas, estou aprendendo junto, tá? Já estou no fim, que é como que você elaborou as categorias de análise da revisão integrativa. Como são várias questõezinhas, não se importe em respondê-las todas, tá bom? Eu não vou ficar, tem que fazer todas, não, são curiosidades sobre o teu trabalho. Você escolhe algumas questões, tá bom, Ana? Porque também tem que ter o controle do tempo aí, senão pode demorar muito para tudo. E no final coloquei, olha, parabéns a você, parabéns à professora Ana Cláudia, sucesso no procedimento dessa dissertação, acho que vai ser um trabalho muito bem feito, muito rico. Parabéns mesmo, tá, Elisângela? Eu gostei muito do trabalho. Parabéns à Ana também, pela orientação. Obrigada. Pronto. Obrigada a você, Cleia, pelas anotações, né? Sim, elas estão todas aqui direitinho, mas depois como estão manuscritas, ou eu mando pelo WhatsApp, ou eu vou digitar e mando bonitinho, tá? Tá, fica à vontade, faz da melhor forma para você, para a gente é só importante receber, porque ajuda também, né? Mas já está aqui tudo direitinho. Obrigada aí pelas orientações, né? Pela fala, pela leitura cuidadosa e análise também. Eu vou deixar, então, a Elisângela te responder nas questões, porque eu acho que são importantes, né, Elis? Se não forem todas, não se importa, foram várias ideiazinhas, né? Professora Cleia, muito obrigada, tá, pelos apontamentos. Eu vou começar já respondendo algumas perguntas, né, sobre a questão, eu posso começar de trás para frente, tem algum problema? Começar sobre a categoria da revisão integrativa, que foi um estudo que já foi completo, já foi até submetido, né, a uma revista. Então, boa. As categorias que eu escolhi foi em relação à questão como que a dependência emocional traz essa questão de vulnerabilidade, né, como aparece nos estudos, e esse risco da mulher estar numa relação violenta. Né, então, as duas categorias, elas demonstram muito a questão de manutenção do ciclo da violência, que foi algo também bem citado nos artigos. Né, então, de acordo com a análise de Bardan, eu escolhi duas categorias e aí descrevi um pouco melhor sobre elas, até porque eu acho uma questão tanto do estilo de apego, né, que aparece nas pesquisas, como apego inseguro, né, sendo um apego bem recorrente, até nas questões de dependência emocional também. Então, ao longo da pesquisa, de início, acho que eu posso falar um pouquinho, começou com a dependência emocional e os esquemas iniciais adaptativos, e conforme as buscas, né, na literatura, o apego foi aparecendo muito forte. Então, a teoria do apego entrou com tudo e veio complementando também, acredito, né, também por ser uma questão da etiologia, aparece também alguns estudos que apontam um apego associado à etiologia da dependência emocional, né? Qual o estilo de apego essa pessoa dependente teve na infância com seu cuidador e está se reproduzindo até hoje com uma figura de apego. E nessa questão mesmo, né, da dependência, o apego e os esquemas trazerem essa vulnerabilidade para que essa mulher esteja num relacionamento abusivo. Uhum. Ótimo, muito bom. Ou seja, um trabalho é isso mesmo, quanto mais vai mexendo, mais vai aparecendo, né? E o apego combinava de maneira importantíssima, né? Verdade. Exatamente. E aí, os instrumentos, né, foram escolhidos o CDE, uma escala de apego, uma escala que avaliasse a dependência emocional e o questionário de esquemas, já entrando numa pergunta da senhora em relação a como seriam esses encontros, né? Realmente, o questionário de esquemas é um questionário mais vasto, né? Tem 90 questões, então vai demandar um pouquinho mais das participantes. De início, coloquei 2 encontros, o primeiro com a entrevista semi-estruturada, porque a entrevista, a senhora pode ver que é um pouquinho longa também, né? E um segundo encontro com a aplicação dos instrumentos, né?
eu pretendo aplicar primeiro o questionário de esquemas, logo após o CDE, que é 23, e por último a escala, que são 10 itens, fazer dessa forma. É verdade, começa com um grandão para estar com mais fôlego. E aí, ao final, ter a escala que é um pouco mais curtinha. Mas coloquei 2 encontros, podemos até conversar posteriormente sobre isso, né? De repente, ter mais um, mas inicialmente serão 2 encontros. Essas participantes, elas vão ser indicadas pela psicóloga do equipamento, né? Elas vão ser indicadas por elas, então eu não fechei um número X para entrevistar, mas acredito que, né, ao máximo aí possa, não sei se é o máximo, né, mas acredito que esse número possa chegar entre 10 e 20. Sim. Vai ser realmente no campo que, conforme as voluntárias vão aceitando, né, esse convite das técnicas que são as psicólogas do equipamento, né, nós estamos aí em contato já. Inclusive, a semana atrás, a psicóloga me mandou uma mensagem de lá falando que já tem voluntárias, então, esperar esse processo, né, passar para começar em campo. Sobre a inserção ecológica, né, é uma metodologia baseada na teoria bioecológica de Bronfenbrenner, e o que me chama muita atenção é a questão da teoria trazer também como o pesquisador se sente dentro do campo, como que ele avalia as suas experiências ali dentro, e um dos instrumentos utilizados também será o diário de campo, né? Eu terei os meus estagiários, o deles, e nós vamos compartilhar os diários. Isso também vai estar sendo um dos instrumentos utilizados no campo. E as categorias já falei. Sobre as mulheres cis e trans, né, não considerei trabalhar nesse momento, porque como é violência por parceiro íntimo, eu associei as mulheres hétero pela questão, né, do machismo e tal, e trabalhando na questão do homem como do principal agressor, né, e no caso a amostra vai ser feita por mulheres héteros. Talvez, contribuindo, então, não sei se no critério de exclusão, né, dizer que não serão cis, né? Sim. Perdão, professora, eu não sei se eu perdi mais alguma Não, acho que não, Elisângela, eu acho que você foi muito pontual e acho que está tudo direitinho, assim. Sim. Não, eu acho que não. Acho que não. Cleia, eu só queria te falar sobre a inserção ecológica, né? Você perguntou, na verdade... Gostei dessa ideia, não é? A inserção ecológica, ela é um método de trabalho, de pesquisa, né, que a gente utiliza aqui no laboratório já tem alguns anos. Então, ele é um método de pesquisa que foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros, tendo como fundamentação a teoria bioecológica do professor Uri Bronfenbrenner. Sim, bom. Então, como a gente trabalha muito com o desenvolvimento, a gente acabou se aproximando dessa metodologia, porque é a metodologia que melhor dá conta para a gente desenvolver pesquisas que utilizam essa epistemologia, né? Então, é uma metodologia de trabalho, de pesquisa desenvolvida por pesquisadores brasileiros, o que eu considero bastante importante, porque leva em conta a nossa cultura, as nossas características, enfim, são diferentes, né? A gente tem uma peculiaridade no Brasil e também tem a ver com os contextos. As pesquisas de inserção ecológica, basicamente, foram utilizadas e são utilizadas em ambientes vulneráveis, em comunidades vulneráveis, que são os locais de trabalho de atuação do nosso laboratório. Então, por isso que você talvez não tivesse conhecimento dessa teoria, porque... Não, porque logo que vi que estariam indo para o campo e ficar, né, fazer lá, tive logo uma impressão que a que eu conhecia de uma pesquisa etnográfica, mas por que ecológica? E fiquei toda curiosa, falei, já sei, eu vou perguntar a Elisângela. Não, eu quero conhecer, inclusive. Quem desenvolveu, assim, quem organizou, foi a professora Silvia Kohler, certamente você conhece, porque é um nome importante da psicologia social no Brasil, né? Então, ela foi a professora que começou a desenvolver e encabeçar um pouco esse trabalho. Aí depois a gente conversa
Quem sabe, né, Ana, um dia mais assim, rápido que seja, mas um pouquinho é bom, porque são novas formas de abordagem, isso é ótimo. Sim, Muito com bom. Obrigada. certeza, estou à disposição. Uma coisinha só que eu queria, de curiosidade mesmo, como que vocês vão fazer a análise de dados quantitativa e depois com a conversa disso, qualitativa, como qualquer pesquisa quanti-quali mesmo, né? Sim, então, nós vamos trabalhar vamos cruzar os dados, né? Os questionários, eles vão ser avaliados na forma de porcentagem média, e depois vão ser Estou cruzados em banca, mas com as questões dos dados subjetivos e qualitativos da entrevista, e a entrevista também utilizará o método de Bardan, né, análise Sim. de conteúdo de Bardan. Então, a entrevista, análise de conteúdo de Bardan, os questionários vão ser analisados através de porcentagem média, e após, né, esses dados vão ser cruzados pela triangulação dos métodos. Né? Sim, a própria Bardan tem um pouquinho de quantificação, né? Quando quantifica as convergências também. Muito bom. E muito bom. os dados qualitativos, né, eles vão complementar aí os dados quant, com as experiências, com aquilo que nós conseguimos pela análise de conteúdo extrair das entrevistas. Parabéns, gente. Muita luz, muita inspiração, muita dedicação, porque é isso que faz a gente ficar feliz, né? É com que a gente realiza. E obrigado por me incluírem aí nesse trabalho, eu fiquei muito contente. Obrigada. Ok, tá bom, Elisângela, tranquilo. Eu que agradeço, professora. Obrigada. Obrigada, Cleia, pelas Nada. considerações, tá bom? Obrigada. Queria, então, convidar agora a professora Luciene Rossignoli, né, professora do Programa de Pós-Graduação aqui em Psicologia, parceira nossa, sempre presente aí nas bancas. Fique à vontade, Luciene. Obrigada, Ana. Então, agradecer, né, todas as duas, né, pelo convite, Ana, Elisângela, né, sempre bom estar participando, e já tenho aí uma familiaridade, né, com os temas que a Ana trabalha, devido à participação nas bancas, e Cleia também, que bom que estamos juntas, né, novamente aqui. É bom. E dizer que sempre confortável, né, participar na segunda pessoa que fala, porque muito do que a gente vai grifando vai aparecendo, né, na fala, então já apareceu muita coisa do que eu grifei aqui na fala da Cleia, né. E aí queria, então, fazer uma fala um pouco mais rápida, né, porque muito já foi dito. Mas eu não posso deixar, né, de dizer que, quando peguei esse trabalho, acho que o tema é extremamente relevante, né? Um tema que toca, né? Que toca a todas as mulheres e homens, né? Que vão pensar essa questão da violência de uma forma tão séria, né? Quanto você está pensando aqui. A gente está vivendo um período, né, um momento de muita dificuldade, né? E essa dificuldade ela vem de uma questão que é a mulher pensando como é que ela se posiciona no mundo e exigindo um reposicionamento masculino, né? Reposicionamento dos homens e de todas as pessoas. Então, a importância dessa questão, ela vem arrastando uma série de questões que são preciso, de fato, ser pensadas, né? Acho que a Cléia colocou sobre a questão das rodas de conversa com homens, e eu tenho visto isso bastante, com um olhar bastante atento, e para pensar também, né, tenho pensado nisso, em conduzir algumas coisas assim dentro da escola, porque eu acho que é um momento que a gente, às vezes, trabalha a questão com as meninas, né, e os meninos ficam olhando de lado para aquelas rodas que acontecem. Então, é de extrema importância pensar com os meninos, como é que isso está acontecendo, como é que eles vão se formando, né? E reconhecendo, então, que algumas coisas são, de fato, violentas,
que eles nem pararam para pensar, eles não percebem, né, o quanto é violento. Então, dizer assim que extremamente feliz, né, a escolha da sua temática, e aí na tua apresentação você já traz isso como uma questão que você se preocupa já há algum tempo, e isso vai revelando, né, no teu texto aquilo que você foi conseguindo agregar, né? Então, agregar formas de discutir a temática. Eu achei bem importante que você vai colocando, né? Você coloca de forma bem pautada, né? A questão da teoria do esquema, a teoria do apego, né? Mas, de fato, né, quando a Cleia fala ecológica, eu não estranhei muito, porque eu já imaginei a Bronfenberger, que ela quer incluir aqui, né? E acho que depois, na hora da tua defesa, com o trabalho mais pronto, você vai conseguir utilizar essa teoria, essa literatura, né, com mais propriedade diante dos dados e conseguir, então, integrar de maneira que você faz a costura lá na introdução do trabalho, na base teórica do trabalho, incluindo também a teoria de Bronfenbrenner, né, que ela, se vai ser discutida, então ela vai ter que ser apresentada, e isso já é um posicionamento que eu já considerei como dado, né, Elisângela, como você já pensando em incluir isso. Eu achei bastante interessante, né, até por conta de pensar também no programa, que vocês já incluíram essa revisão integrativa, né? A gente tem não só a exigência de conhecer a temática, né, mas uma exigência também do programa, que em 2 anos já é preciso, né, ter um trabalho submetido. Então, a gente tem que pensar nas questões dos nossos interesses, mas também acabamos tendo que nos virar com essa questão do programa, das exigências da CAPES e de outros, né, órgãos que vão pedindo de fato, que os alunos de mestrado, doutorado tenham esse compromisso, e nós, orientadores, né, que somos obrigados a forçar nesse sentido, mas você vem, né, com uma questão que eu acho que me aguçou uma pergunta, né, que a gente tem alguns descritores, né, na hora que a gente faz essa revisão integrativa. E aí, assim, não é tão simples, né? Você está dizendo que a revisão já foi submetida, eu achei isso bem bacana, porque você consegue, então, fazer a pergunta norteadora e construir, a partir dessa pergunta, utilizando esses descritores, que são descritores que estão apontados, né, para serem utilizados na hora de construir essa revisão integrativa. Então, apontar isso, né, no sentido de esclarecer um pouco como é que foi a construção dessa revisão, porque tem ali uns descritores cadastrados, né, que você utiliza para fazer essa revisão e que talvez não tenha sido bem elucidado, né, no teu texto você não encontra isso, embora você tenha utilizado, né, só falta colocar ali o que aconteceu, né, esclarecer um pouquinho mais que você está usando uma direção que você construiu da maneira com que se orienta para escrever uma revisão integrativa, e que inclui esse uso de descritores já postos e que você usa ali, né? Sim. Então, isso acho que te norteia um pouco o texto, também te ajuda, que talvez lá no artigo eles peçam isso para você, né? E aí, eu fiquei também curiosa com algumas coisas que a Cléia já perguntou sobre o número de participantes, porque você traz o número de pessoas possíveis, né, lá 150, né, os potenciais participantes,
mas qual seria, né, qual o número que você tem intenção de entrevistar, porque isso, num trabalho pronto, ele é necessário, né, essa colocação. Eu sei que às vezes a gente vai um pouco para a luta, né, Elisângela? A gente vai lá, tem um monte de... Tem esses potenciais, né, números, mas a gente não tem necessariamente o número certinho, né? A gente faz uma estimativa no projeto e depois, obviamente, quando termina, a gente tem mais ou menos um número colocado. Para um comitê de ética, se exige que se coloque o número, por isso que eu estou aqui insistindo nesse ponto, né, que é importante. E trazer um pouco, eu estou aqui olhando, né, para a minha outra tela, que tem o teu projeto, e aí eu vi que lá no resumo, você aqui na descrição da metodologia, você coloca o local, mas no resumo você não coloca o local, então seria importante também colocar isso lá, né? Eu grifei algumas coisas, né, perguntando sobre esses participantes, grifei aqui no teu texto, depois, se quiser, eu te envio, tá, o texto. E aí, você me colocou uma coisa nova aqui, que eu queria perguntar, que é a ideia do diário de campo, né? A gente vai escutando, né, a tua apresentação, e você traz isso novo, e aí não aparece, né? O que você vai fazer com esses diários de campo? Porque eu estou vendo que está bem traçada a tua metodologia, você tem os questionários, você tem os instrumentos, né, que te possibilitam utilizar o dado ali de uma forma bem sistemática, mas o diário de campo, ele não é sistemático, né? Ele é uma coisa que dá vontade de escrever, mas a gente, às vezes, não sabe muito bem como considerar ele, né? Você pensou em alguma coisa? Essa é a pergunta que eu quero te trazer. Né? Como é que você vai trabalhar esses diários? O que eu queria também te falar é sobre essa questão da redação, né? Em cada um dos instrumentos, que você começa com um anexo, e que talvez valha a pena trazer uma redação mais específica, mais isso que a professora Cléia perguntou, né? De como você vai fazer, né? Porque me pareceu que está um pouco... você ficou muito presa a um certo manual, né? A um manual de como o instrumento é aplicado. Agora, como ele é aplicado, o modo que você vai fazer inclui essa aplicação, mas inclui as formas. Vou fazer uma sessão, vou fazer 2 sessões, vou aplicar em tanto tempo, vou aplicar em tantas pessoas, vou aplicar individual, vou aplicar coletivo. São vários pontos que precisam ser trazidos. Então, eu até coloquei aqui, descola um pouco do manual, né? E pensa no seu momento lá, porque é um instrumento que a gente usa tanto na pesquisa quanto na clínica, e que na clínica a gente tem, né, embora tem diferenças, né, mas a gente tem esse jogo de cintura que é carregado lá da clínica, que você consegue ir aplicando de uma maneira bem suave, bem tranquila, que precisa trazer aqui no texto essa maneira que você vai... Como vou apresentar, como vou familiarizar a pessoa com o instrumento, como, né, para ela não estranhar muito, não ficar muito presa a responder de forma muito quadradinha, que ela se mostre mais, que você consiga tirar proveito desse uso para conhecer mesmo a violência com as mulheres que você entrevistar. Né? Então, queria trazer isso. E te agradecer pelo convite, gostei muito de ler o teu projeto, muito bacana, parabéns. Obrigada, professora.
E a senhora falando, né, eu acabei lembrando, né, da forma como eu pretendo aplicar esses instrumentos, e uma colega, a Carolina Bax, ela fez a pesquisa dela com mulheres vítimas de violência e esquemas iniciais adaptativos e modos esquemáticos. E ela me trouxe algumas considerações, né, que da dificuldade, às vezes, das participantes ao entenderem, porque o questionário de esquemas, ele é bem complexo, né, tem termos um pouco que acaba dificultando o entendimento, então eu pensei, né, em aplicar esses instrumentos com a minha prancheta, a participante com um questionário, eu com um questionário com a prancheta e acompanhando elas, sabe, conforme se tiver alguma dificuldade em alguma questão, e trazer isso para que fique um pouco mais próximo e menos complicado, né? Se tiver alguma dúvida em relação a alguns termos, poder trazer ali alguma palavra similar, para que isso possa ajudar elas a chegarem na resposta proposta, né? Que elas realmente queiram. De repente tem algum termo que elas não consigam entender, então eu vou estar ali dando esse apoio, acompanhando elas, né? Na resolução das questões. Eu acho que também a questão da professora Elisângela Luciene, a questão dela é como... fala um pouquinho dos grupos focais, como é que você vai aplicar os questionários, qual é a metodologia utilizada, o movimento que você vai utilizar para aplicar todos os instrumentos dentro da inserção ecológica no equipamento. Acho que a questão dela também refere-se a isso. Sim, por ser uma questão de violência, né, o equipamento, eu vou estar com as participantes individualmente, não vou aplicar em grupo, né, os questionários, as voluntárias vão ser direcionadas pelas psicólogas do equipamento, então elas vão ser encaminhadas a mim. Eu vou estar numa sala e vou fazer primeiramente a questão da entrevista no primeiro encontro, e o segundo encontro aplicando os instrumentos, né? Como eu falei, de forma presente ali com elas, né? Se tiver alguma dúvida, eu vou estar também com o meu instrumento para trazer o esclarecimento ali, né? E como a senhora também perguntou do número, né? Eu entendo a questão de ter o número fechado, eu dei uma estimativa aqui entre 10 a 20, pretendo chegar, né, no número máximo, né, de 20 mulheres, mas eu vou ter que realmente ver o quanto de participantes já estão interessadas pelo estudo para poder fechar esse número. A ideia, Luciana, é que quando a gente for submeter para o comitê de ética, ela indique o número de participantes. Uhum. A questão do diário de campo é algo que eu pretendo também fazer possíveis publicações sobre a minha experiência no campo, né, com essas mulheres, e o que eu acho muito interessante na inserção ecológica é trazer realmente a experiência do pesquisador, como que isso, né, impactou ele, e também demarcar, né, no trabalho essa minha experiência, dos diários, tanto a minha quanto das estagiárias que estarão comigo, né, as colegas que já fizeram um diário de campo falaram sobre um diário compartilhado também, que a gente pode trocar ali, colocar a experiência de cada pesquisador, e eu acho muito rico isso, porque muito fala-se em pesquisa do participante, mas como que isso impacta o pesquisador, né, isso vai ser bem relatado aí, e possivelmente publicado, um relato de experiência, esses diários de campo. A gente tem... Luciane, você queria até te ouvir um pouco sobre isso, né? Porque esse é um instrumento que você utiliza bastante nas suas pesquisas. Você tem muita propriedade para falar sobre ele. Então, tem sido, desde o momento que a gente começou a utilizar o diário de campo, ele tem sido um instrumento importante para a gente, nesse sentido, né? Da discussão de como é que a pesquisa afeta o pesquisador, de como é que o pesquisador se sente no campo, como é que ele se movimenta. Fazer um diário coletivo, né, dos pesquisadores em campo também tem sido importante, e nem sempre dá para a gente colocar isso na dissertação, mas a gente tem feito outras publicações em formato de artigo, de capítulo de livro, e aí a gente acaba aproveitando esse projeto, porque tem a questão do comitê também, então às vezes a gente faz um recorte,
né, do diário para entrar num outro formato de publicação. Entendi. Eu acho importante você pensar, né, nesse material do diário como um material bem rico. E eu tenho visto, né, que a maioria das vezes o diário entra como um relato de experiência. Enquanto que muito se tem no diário de dado, né? O que é dado realmente, e que a gente vai pensar numa forma de pesquisa que é a pesquisa participativa, né? É uma outra forma de resgatar, vou colocar assim, os dados, né, da pesquisa. Não é muito fácil a gente pensar como é que eu vou, então, agora transformar isso. E aí eu tenho visto e tenho feito também, assim, algumas vezes, pegar um pouco do método do Bardan, que vai considerar a análise, né? Vai considerar essas temáticas que aparecem no diário, que aparecem no teu diário, que aparecem no diário dos outros participantes, e fazer uma análise a partir dessas temáticas. Né? Então, isso é uma maneira, né, de olhar, usando o método do Bardan, mas também olhando para as narrativas e pensando como é que a gente, muitas vezes, pensa a pesquisa não participativa e a pesquisa comparando a pesquisa participativa, que é uma diferença no método, né? Quando você aplica o questionário, você se afasta e você diz, está ali aquele objeto que eu vou investigar, né? Então, essa relação sujeito-objeto, ela fica modificada numa pesquisa, quando você está usando esses instrumentos, e quando você está usando o diário, porque na relação sujeito-objeto no diário, participando da pesquisa, você tem ali uma coemergência, algo que não está tão dado assim, eu não vou lá tão neutro, né? Você não vai lá neutro de forma alguma. Né? Então, discutir isso traz para a temática diferenças na metodologia, né? E no método, que é de pesquisa participativa, e o outro de pesquisa não participativa. Eu acho que aí você consegue tirar, inclusive, artigos diferentes, né? E comparações entre os métodos que podem te levar a outras conclusões sobre o tema que você traz, que é a violência. Sim. Né? Como é que afeta os pesquisadores desse grupo e as mulheres, né? Então, acho que olhar para esse diário, extraindo dele aquilo que de fato é objetivo ali, né? É objetivo ou subjetivo que se coloca, acho que vocês conseguem fazer uma outra olhada nesse material. Sim, sim. E essa questão também do diário compartilhado, né, onde cada um, tanto o pesquisador quanto os estagiários ali também podem estar colocando como afetou, né, a experiência, como que a experiência afetou, e fazendo essa análise depois. Acredito que podemos extrair muitas coisas em comum, né, muitos pontos importantes também para publicar, também para escrever sobre isso, porque aproveitar um momento, né, que a pesquisa está sendo feita, para você olhar um pouquinho para si também, como que a pesquisa te tocou, né, como que isso te afetou em campo. E talvez você consiga fazer uma leitura pelo Bronfenbrenner. É uma provocação isso, quem sabe. Eu acho que, Luciane, você até me trouxe uma ideia agora, eu acho que seria interessante lá no Levic a gente fazer uns estudos, né? Um ou dois encontros, 3 falando sobre o diário de campo, estudando um pouco mais. Eu acho que vai ser muito rico também, porque a gente já tem usado, o material é importante para a gente, o instrumento, né? Ele nos traz muitas coisas e a gente precisa aprender como explorar mais, né, o diário de campo em nossas pesquisas. Você me veio a ideia agora, já está convidada para ser uma das professoras. Se me permite e puderem me avisar, eu vou ficar muito feliz de poder ficar junto com vocês, viu?
participar, está convidada, Cleia. Muito obrigada. Também pensei se é conveniente ou não, considerando que são 3 instrumentos, né, 3 escalas, se, como a Elisângela falou, que numa pesquisa já feita pelo Levica, alguém falou que alguns termos das escalas às vezes ficam confusos, não é isso? Se valeria a pena fazer um estudinho piloto, né, com um grupinho pequeno antes de aplicar, para tentar ver se tem algumas palavras que estão pegando, né? A Não gente, sei. a Elisângela comentou aqui que a gente teve uma aluna antes dela, a Carolina Bax, que aplicou os mesmos instrumentos, né? Foi uma pesquisa muito similar. Tá. E aí a gente já tem essa experiência dela. Ela também tinha feito um estudo piloto, mas isso é uma ideia boa também. A Elisângela pode aplicar em Pega com ela. em uma mulher, né? Em uma das participantes. Até para ela criar um pouco mais de segurança, ela, né, enquanto pesquisadora, enquanto aplicadora, e a gente pensar em que adaptações pode fazer. É uma boa ideia também, Cleia. Depois a gente vê, Elisângela. Tá ótimo. Ótimo. Professora Luciene, consegui responder? Fiquei em falta de alguma questão? Não, tá ótimo, Elisângela, tá ótimo. Estou super satisfeita. Tá bem? Te desejo sorte aí na coleta e na construção dos diários. Obrigada. Então, professoras, vocês querem que os convidados se retirem, Elisângela, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho da Elisângela? Fica à vontade, como você sugerir, tá bom para mim. Ana, eu de minha parte, eu estou totalmente satisfeita e aprovo o trabalho aqui na frente de todos os convidados. Então tá jóia, acho que... Trabalho muito bom, tá tranquilo, tá claro, tá com o caminho aberto. Obrigada, a gente também tem feito assim, né, Elisângela, algumas bancas, a gente tem aprovado de forma, já que é online, a gente aprova online também, né, eu acho que as professoras fizeram as considerações, a gente agradece muito, professora Luciene Cleia, né, Elisângela é uma ótima aluna, né, uma aluna extremamente dedicada, zelosa, estudiosa, e eu tenho certeza que ela vai utilizar de forma bem assertiva aí todas as indicações e colocações de vocês, a gente vai pensar também um pouquinho sobre o que vocês trouxeram, eu também creio que vai ser um trabalho bastante importante, né, para a gente divulgar um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento, né, dos esquemas, um pouco mais dos atravessamentos de mulheres que sofrem violência. O Brasil, a gente sabe que é um país altamente violento, como a Elisângela colocou, as mulheres estão num nível de sofrimento muito alto, e nos interessa por isso, em primeiro lugar, e também nos interessa porque a gente trabalha com crianças, então tudo que afeta mulheres e mães afetam diretamente as crianças também. Então, eu creio que vai ser uma pesquisa de grande valia, né, não só para o Levica, para o local, né, que está cedendo lá os participantes, né, que abriu as portas, que é o equipamento queimados, mas também para outras pesquisas, né, no Brasil como um todo, que avaliam mulheres vítimas de violência. A ideia é que pesquisas como a da Elisângela possam contribuir para o desenvolvimento de programas, né, e de melhor estruturação, de intervenção, de prevenção, intervenção terapêutica, para a gente, então, diminuir o sofrimento das mulheres de uma forma geral. Então, agradeço, muito obrigada, Elisângela, aí, pelo trabalho até agora, né, e vamos lá, sigamos. Que bom. Muito obrigada, eu quero agradecer a professora Ana Cláudia, que está comigo, assim, me dando esse apoio, e é uma excelente orientadora. Eu agradeço muito por ela ser a minha, e por ter esse grupo do Levica também, que, sem palavras, né, as meninas estão sempre apoiando umas às outras, e as professoras, né, a professora Cleia, a professora Luciene, eu fiquei muito feliz por essa banca ser composta por mulheres, isso significa muito para mim. As perguntas que vocês fizeram, os apontamentos foram valiosos demais, né? Eu sou muito grata mesmo por vocês estarem aqui, por serem vocês. Muito obrigada mesmo.
A Gabriela quer tirar um print da tela para guardar de lembrança aí para Elisângela, se vocês permitirem. Vamos Você pode caprichar. falar, não vai pegar todo mundo. Isso, Ou a tem- Fran. Já fiz o print, daqui a pouco eu Oh, mando lá no nosso grupo. Obrigada, Fran. Depois a Ana manda para mim, tá bom, Ana? Manda sim, Cleia. Eu, Obrigada, pessoal, todo mundo eu que quero ficou até aproveitar agora. e dizer Obrigada. a todos vocês que a gente aqui na UCP fica muito feliz quando a gente se aproxima um pouco também aí de vocês, né? Porque aqui em Petrópolis somos o único mestrado, na única universidade com mestrado. Então a gente acaba ficando um pouquinho aqui na serra, né? No cantinho da serra. Mas é bom que a gente possa trocar mais, se conhecer mais. Eu fico muito feliz com isso. E aproveitar para desejar um bom ano a todos vocês, tá bom? Com muita saúde, muita paz, muitas bênçãos para todos, tá? Muito obrigada. Obrigada, Cleia. Para vocês também. Manda um beijo para Obrigada, viu? Luiz Obrigada. e para Obrigada, toda a igualmente direção pra aí da vocês. UCP. Muito obrigada. Tchau, abração. Beijo, tchau. Beijo, obrigada, professora. Nada, um abraço, Elisângela. Comemora. Beijo, obrigada. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Ana, um abraço. Tchau, querida. Um abraço. Ok, tchau. Vou sair aqui. Tá bom, professora. Obrigada. Beijo. Nada. Outro para ti. Obrigada. Elisângela, pode ficar um pouquinho? Posso sim. O pessoal tá saindo. Vieram bastante amigos meus também para assistir, meus familiares. Ai, muito legal, Ana. Eu não estou conseguindo aqui, Elisângela, terminar a gravação. Espera aí, rapidinho, deixa eu... Porque o que acontece? Eu comecei pelo computador e vim para o celular. Uhum. Aí agora... Mas eu acho que é melhor a gente, então, terminar aqui, porque eu acho que a gravação, se a gente sair, automaticamente ela já recupera. E aí a gente se fala aqui pelo celular rapidinho, pode ser? Tá bom. Pode ser sim, Ana. Ana, obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. E foi muito melhor do que eu esperava, porque eu estava bem tensa. Nada. Eu vou fechar aqui, eu te chamo aqui pelo WhatsApp. Beijo, até daqui a pouco. Beijinho, tchau.